Achei! Achei a receita da torta de costela que o Carlos tanto gosta. Vou salvar. Mãe! Mãe! Oi, Vivian. Você já ficou sabendo? Sabendo o quê, filha? O Júnior conseguiu um emprego. Não me diga. Ah, então você não quer que eu conte? Não, filha, volte aqui. Me conta. Mãe, o Júnior conseguiu um emprego na Safety. Na Safety? Eu acho que você não está entendendo, mãe. Safety? A Safety é a maior empresa de seguros da cidade. O Júnior vai ser contratado como Júnior. Ai, filhinha, claro, né? Esse é o nome dele? Não, mãe. Júnior é o nome que dão quando advogado está começando na empresa. Advogado Júnior. E como que você ficou sabendo de tudo isso? O Ricardo, amigo do João, sabe? Primo do Tiago, que me contou. Você tá contente, mãe? Ai, claro que eu tô contente, filha. O seu irmão acabou de se formar na faculdade agora, no final do ano. E já conseguiu um emprego. E bem nessa época. Só por Deus mesmo. É verdade, ainda mais aqui no Brasil, que dizem que as coisas só funcionam depois do carnaval. É verdade, filha. Só amanhã, depois do almoço. Ai, eu não vejo a hora de contar pro seu pai. O que será que ele vai dizer? Até parece que você não conhece o pai, né, mãe? Com certeza ele vai falar um dos 1000 versículos que ele sabe de cabeça. Filha, você sabe muito bem o esforço que o seu pai faz para manter esta casa. Mãe, eu sei, o Júnior até pagou a faculdade dele, é brincadeira. Seu irmão é muito esforçado. Com 16 anos ele foi ser aprendiz. Trabalhou para pagar a faculdade dele. Porque você sabe, seu pai não tinha condições. As parcelas da mensalidade dele são muito caras, filha. A sua é pública, graças a Deus, não precisa pagar por ela. Mas as mensalidades do seu irmão eram caras. E o seu pai não tinha condições. E ele ainda conseguiu uma boa bolsa, foi ou não foi, mãe? Ai, foi sim, filha. O Júnior é muito inteligente. Ai, filha, quero dizer que vocês dois são muito inteligentes. Seu pai não para de se orgulhar de vocês. Ai, mãe. E você acha que eu vou conseguir um emprego tão rápido assim quanto o Juninho? Claro, filha. Deus há de te dar essa bênção. Mas é que o desemprego está crescendo muito no Brasil, tá difícil. É verdade. Mas vamos nos preocupar com isso quando esse dia chegar. Pois... Basta cada dia seu próprio mal, eu já sei, né, mãe? Tá parecendo pai agora. Filha, mas eu já posso ver lá na frente. Vivian Cardoso, engenheira florestal. Filhinha, você não tem medo? Como assim, mãe? A gente já discutiu sobre isso. Filha, você vai ter que entrar na mata. Mãe, o meu serviço não é só entrar na mata e ver as espécies que tem lá. Tem um monte de coisa que eu posso fazer. Como cuidar de uma fazenda de reflorestamento, por exemplo, de eucalipto. Entendeu? Na mata tem cobra, tem onça. Onça! Mãe, eu não tenho medo nem de onça e nem de cobra. Ah, não tem mesmo, filha? Acho que você está falando da boca para fora, não é possível. Mãe, a onça não ataca. Primeiro ela avisa e dá o berro dela. Aí é só voltar de onde você veio, só isso. Você acredita mesmo nisso? É claro que eu acredito. Ah, sei lá, filha. Mas tem a cobra. A cobra é um bicho perigoso demais, filha. Você não tem medo? Mãe, a cobra é parecido. A cobra só ataca quando ela se sente incomodada. Caso contrário, ela foge. Mas eu tenho medo mesmo. É da anta. A anta é um animal sem noção. Diferente de onça e de cobra, quando ela se sente incomodada, ela simplesmente faz para a pessoa. Seria mais ou menos como ser atropelado por um carro, mãe. Você sabia disso? Não.
Ai, filha, agora mesmo que eu vou ficar preocupada, pelo amor de Deus, fica longe desse bicho, filha. Mãe, mas você não acredita em Deus? Ai, claro que eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas eu sou mãe e mãe se preocupa com os filhos. Mãe, por favor. Bem, você chegou. Oi, filha. Vem, pai. Cansado, hein, do trabalho. Hoje foi difícil. Carlos, adivinha o que aconteceu? O que, bem? Eu adivinhar? Se esquece do que aconteceu lá com Balaão? Tá lá no livro de Josué, bem. Pai, não exagera, é força de expressão. Tá bom, tá bom. Conta então. Ai, bem, o Juninho conseguiu um emprego e de advogado. Vai começar amanhã mesmo. Que bênção, hein? Puxa, graças a Deus. Amanhã, bem, começa. Olha, mas amanhã? Amanhã é quarta-feira de cinzas? Mãe, mas eu não falei que ele vai começar amanhã. Ai, vida, foi o que eu entendi. Eu acho que talvez ele comece amanhã. Mas graças a Deus, olha, é por Deus mesmo. Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Numa época dessas, onde que ele vai trabalhar, Vini? Na Safety, pai. Ah, na Safety. Você conhece bem? Quem não conhece a Safety? É uma empresa grande, multinacional, instalada aqui na cidade. Ela é uma empresa grande aqui da cidade. É de seguros, pai. Isso, de seguros. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 23, palavras do próprio Jesus. Pai, você tem um versículo para tudo nessa vida, hein? É verdade, bem. E olha que ele, mesmo ganhando pouco lá no escritório do mercado, ele nunca deixou de contribuir o dízimo. Por falar no Juninho, cadê o Juninho? Não chegou ainda. Olha, Ele sempre quis ser advogado, bem. eu me lembro bem, desde que ele era menino, quando voltava lá da escola, ele já vinha dizendo, um dia vou ser doutor. Ele queria ser igual ao seu pai, Renata. É verdade. E ele nunca largou essa ideia. Eu tenho orgulho do Juninho, viu? Ele sempre foi muito decidido. Eu sempre o ensinei a buscar a Deus em primeiro lugar. Está lá, Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Pai, viu? Filha. Também sempre eu ensinei a ser grato por tudo, viu? Por tudo. Está lá, Salmo 37, 4, do lado ali. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Pai, me fala uma coisa. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Eu? Filha. 3 vezes, filha. 3? 3. Só 3? Não Filha, caçou e por do seu enquanto, pai, filha. Eu só li uma. Eu só li uma vez e já faz muito tempo. Eu não era nem casada ainda. Para falar a verdade, eu não era nem convertida. Mas eu queria conquistar o seu pai, sabe como é? Ele falava da Bíblia o tempo todo, já naquela época, com 20 anos. Não me olhe assim. Eu achei que se eu soubesse alguma coisa da Bíblia, o seu pai iria se interessar por mim. E deu certo? Um pouquinho, né? Escutem, agora que o Juninho conseguiu esse emprego, precisamos ver como é que ele vai fazer. Ele só tem um paletó e está bem surrado, viu? É verdade, bem. Vamos comprar um terno para ele. Vamos apertar daqui, apertar dali, comprar a prazo, sei lá. Isso mesmo, bem. Eu não vejo a hora de ver o meu filhinho indo trabalhar tudo de terno e gravata. Mãe, a senhora ainda chama o Júnior de filhinho? Ele já é bem grandinho, né?
Para os pais, os filhos são sempre crianças, Vivian. Sua mãe tem razão, filha. Então quer dizer que você me acha criança, pai? Não é bem assim, filha. É que... Gente, Ele chegou, Vivian. eu tenho uma notícia para contar para vocês. Tá namorando, filho? Não, mãe, não. Eu consegui um emprego. Ah, o emprego. Notícia velha, todo mundo aqui já sabe. Como assim já sabe? Já sabe sabendo. O Ricardo, amigo do João, sabe? Primo do Tiago, que me contou. Eu contei pra mãe, que contou pro pai. Ai, filhinho, vem cá, me dá um abraço. Eu quero comemorar com você. Vem aqui, meu filhinho. Filhos, que isso? Ah, desculpa, eu me esqueci, mãe. Aconteceu um problema com alguns produtos lá no mercado. E sabe como é, né? O pessoal da fiscalização apareceu. Eu tive que passar 2 horas no setor de carnes. Ixi. Tá ruim a situação mesmo aí, hein, Juninho? Filhinho, o seu pai está tão contente com você. Sou o pai, né, mãe? Não, quero dizer, todos nós estamos, filhinho. É verdade, filho. Eu estou muito contente. Eu estou orgulhoso de você, viu? Ai, foi Deus, pai. Ele que me deu essa bênção. Olha, conseguir um emprego nesse momento. Olha, filho, você está na contramão, viu? Conseguir um trabalho quando muitos estão perdendo o que tem. É verdade. E, pai, só Jesus mesmo. E quando eu... E você leu a Bíblia toda também pra conseguir um emprego? Que? Nada. Mas, sabe o que eu li sim? Leu? Li. Me ajudou muito no ano passado para fazer o TCC. Ainda mais porque o que não falta na Bíblia é lei, né? Entendi. Sabe de uma coisa então, gente? Já que todo mundo aqui em casa já leu a Bíblia, eu também vou ler. Juninho, fala para nós. Como foi que você conseguiu esse trabalho? Pai, eu botei em oração esse emprego desde o primeiro dia de faculdade, há 5 anos atrás. Desde então eu já passava na frente da empresa e já me imaginava lá dentro, usando crachá e tudo. Inclusive, o nome da empresa se chama Safety. Notícia velha. Isso tá. Então, eles sempre contratam 5 advogados e um deles é Júnior. Que bênção, filho! Conseguir um emprego por causa do nome. Você acertou, hein, Renata? Nós fizemos bem em dar o meu nome para o nosso filho. Não, pai. Júnior é um advogado iniciante. Iniciante? É. Ah, tá bom. Mas não me arrependo de ter dado o meu nome para o meu filho. Deixa ele contar, pai. Eu posso continuar? Pode. Enfim, sempre eles contratam um advogado novo e o treinam por uns 3 anos, até o promover. Aí eles contratam um recém-formado para ficar no lugar. Eles me disseram que preferem que seja novo para que eles treinem do jeito deles e que não venha com mania, essas coisas assim. Filho, mas por que escolheram você? Ah, mãe, lembra que graças a Deus eu consegui ser o primeiro da sala? O primeiro da sala. Que bênção, hein, filho? Quando que eu podia imaginar isso? Ai, o nosso menino é muito esforçado. Trabalhava de dia para estudar à noite. Porque você não podia pagar as mensalidades dele, bem. Não podia, os anos foram difíceis. Ô, pai. Eu sei que o senhor não podia. Ainda mais, eu sempre trabalhei e não tenho ressentimento nenhum com isso. Aliás, a maioria dos meus amigos são ricos. Os pais pagam tudo, pagam mensalidade, pagam livros. E apesar disso tudo, graças a Deus, eu que consegui a vaga. Está escrito, viu, filho? Está escrito. A quem honra, honra. Eu sei. Romanos 13. Eu sei, pai. Filho, eu e seu pai conversamos. Nós vamos dar uma apertadinha, mas nós vamos comprar um terno para você. É verdade.
Se não for muito caro, vai dar pra gente comprar, filho? Não precisa, não precisa. A empresa vai me fornecer tudo, inclusive os ternos. Eles vão me fornecer 3 ternos, 2 pretos e um azul marinho. Que bem, filho. Ai, o meu filhinho todo lindo de terno e gravata. Ai, que sonho. É, mãe coruja. Ah, mas olha, essa carinha não é lindo mesmo? E eu? Você também é minha linda. Ai, coisa linda da mamãe. Agora, fale pra mim, por que você não tira o olho desse celular, Vivian? Então, gente, eu fiquei sabendo de um novo vírus que veio da China e já se espalhou pela Europa e parece que o negócio vai ficar feio aqui no Brasil, viu? Olha, da última vez que eu me lembro, fizeram um alarde e não foi tão feio assim a coisa. É, pai, mas eu não sei não, dessa vez parece meio sério. Ainda mais porque não para de sair em todos os lugares, sai na internet, Ai, no jornal, né? Não vamos ficar pensando nessas coisas ruins, não. Não há de ser nada grave. Vamos pensar em coisas boas. Sua Ou mãe- vocês não sabem que a mídia, a internet, adoram o sensacionalismo. Sua mãe tem razão, viu? Não vamos nos preocupar com isso agora, neste momento não. Fala pra nós, Juninho, quais são os seus planos? Pai, eu tô animado. Na verdade, eu tô bem animado. E não vejo a hora de pôr em prática tudo que eu aprendi. E aprender muito mais. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar bastante para que eu seja um advogado justo, um advogado que sabe bem das leis, que eu cresça muito na carreira, né? Ai, filha, aí só vai faltar você arrumar uma namorada e se casar. E me dar um netinho. Já pensou, Renata? Um netinho correndo aqui pela casa? Gente, calma! Ele nem namorada tem! É verdade, é verdade. E vamos com calma, né, pessoal? Um passo de cada vez, né? Ah, mas eu sei que tá cheio de moças bonitas lá na igreja, não tá? Asilo. É verdade. Mas, gente, ó, vamos deixar o menino em paz. Júnior, vai tomar um banho, que desse jeito você não vai arrumar ninguém mesmo? É verdade. O Ministério da Saúde confirmou hoje, dia 17 de março, em suas redes sociais, a primeira morte por Covid-19 no Brasil, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi dada após a confirmação do governador do estado de São Paulo, onde o caso foi registrado. O homem de 62 anos estava internado na capital paulista e em um hospital particular. Ele tinha histórico de diabetes e hipertensão e teve uma evolução muito rápida da doença, tendo sido diagnosticado no último dia 10. O estado registra mais de 150 casos, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, e mais de 1.400 suspeitos. No Brasil, segundo o Ministério, são 234 pessoas com o vírus, mas dados das secretarias estaduais já falam em 300 casos. O uso de máscaras de proteção será obrigatório em todo o estado de São Paulo a partir desta quinta-feira, dia 7 de maio, como forma de combate e prevenção ao novo coronavírus. A determinação vale para áreas públicas, ruas ou em cemitérios, por exemplo, e em estabelecimentos essenciais como supermercados, escritórios e hotéis. No transporte público também é obrigatório o uso do item. Até motoboys que estiverem trabalhando com delivery ou mototáxi também precisarão usar a proteção. São Paulo, que é o epicentro da pandemia do Brasil, foi o primeiro estado a adotar medidas de quarentena e agora tenta viabilizar uma abertura econômica em parte do território, desde que a região atenda a requisitos mínimos de cumprimento do isolamento social, por exemplo. A importância do uso de máscaras já foi destacada por diversas autoridades, como a Organização Mundial de Saúde, mesmo para pessoas sem sintoma algum da Covid-19. Estudos liderados por pesquisadores chineses mostraram que a maioria das infecções pelo novo coronavírus partiu de pessoas assintomáticas, que ao falar poderiam expelir gotículas contaminadas no ar.
orientação do Ministério da Saúde é, em caso de suspeita, fique em casa por 14 dias e só procure um hospital se o problema se agravar. Durante esse período, é preciso ficar atento à evolução do quadro. Sintomas leves, como tosse e coriza prolongadas por vários dias, não são preocupantes. Mas se houver febre alta, persistente, se a tosse vier acompanhada de desconforto respiratório, aí então sim se torna necessário procurar atendimento médico imediatamente. Diante de sintomas leves, as medidas devem ser ficar em casa, hidratar-se bem, manter uma alimentação saudável e, se precisar, recorrer a medicamentos como antitérmicos e analgésicos para aliviar os incômodos. Em caso de dúvida, ligue para o Disque Saúde pelo número 136. Hoje é quarta-feira, 30 de setembro, e o Brasil tem 4,7 milhões de casos por coronavírus registrados. O número de mortos pela Covid-19 passou de 143 mil. Resultados preliminares das fases 1 e 2 de testes da vacina BNT162b1, candidata à imunização contra a Covid-19 das farmacêuticas BioNTech e Pfizer, indicam que ela reduziu a produção de anticorpos e a resposta de células de defesa em humanos. Os estudos foram disponibilizados online nesta quarta-feira na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo. Não foram identificados efeitos colaterais graves da vacina, que é uma das 4 que estão sendo testadas na fase 3 do Brasil, neste caso em Salvador e São Paulo. As outras vacinas testadas no país são a da Johnson, a de Oxford e a da Sinovac. O governo lançará hoje, dia 16 de dezembro, em cerimônia às 10 horas da manhã, no Palácio do Planalto, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Elaborado pelo Ministério da Saúde, o documento já havia sido entregue no dia 12 pelo advogado-geral da União, José Levi, ao ministro Ricardo Lewandowski, relator das ações que tratam da obrigatoriedade da vacina e outras medidas de combate à pandemia. O plano está dividido em 10 eixos, que incluem descrições sobre a população-alvo para a vacinação, sobre as vacinas já adquiridas pelo governo e as que estão em processo de o esquema logístico de distribuição das vacinas pelo país e as estratégias da comunicação para uma campanha nacional. O documento é entregue e não indica data para o início das vacinações. Ele tinha tantos sonhos, estava tão feliz. O emprego. Ele estava de paquera com a Zilka, eu percebi. Eu também notei, mas ele era tão fechado para essas coisas, não comentava nada comigo. Muito menos comigo, não comentava. Parece que eu estou vendo ele, ajoelhado ao lado da cama, todas as manhãs antes de sair. Nós ensinamos direitinho o nosso filho, não foi, Renata? Foi. Você lembra quando ele era criança? Lembra do quê? Quando ele ganhou aquele concurso lá na igreja e ganhou uma Bíblia? Sim, ela tinha uma capa diferente. É uma capa azul. Isso, azul. Nós descemos do carro, você segurou na mão Davi e ele saiu correndo, atravessou a rua sem olhar para os lados e segurando a Bíblia na mão. É verdade.
Ele queria mostrar para todo mundo que ele tinha uma Bíblia e que a Bíblia era dele. Hoje, a Bíblia no celular. Ninguém mais carrega a Bíblia na mão. Acho que as pessoas querem esconder. É verdade. E você se zangou com ele. Filho, cuidado! Ele parou do outro lado da calçada, agarrou a Bíblia no peito, virou-se e ficou lá, esperando você chegar e dar aquela bronca. Eu lembro. Eu atravessei a rua, eu cheguei até ele estava tremendo. Eu me agachei na frente dele. Eu disse: filho, tome cuidado, por favor, não faça isso. Nós queremos você conosco, você é precioso demais, filho. Não queremos perder você, filho. E ele concordou com a cabeça, com aqueles olhinhos arregalados. Sim, ele disse. Pode deixar, papai. Eu não vou fazer mais isso. Ele estava com o cabelo penteado para cima, Renata, como você sempre fazia. Ele era lindo, não era? Sempre será lindo para nós, velho. Sempre. (8 de novembro de 1995. Como eu posso esquecer? Era um domingo. Também lembro. Era um domingo, eu ia dar aula na escola dominical naquela manhã. Era o quê? 2 da madrugada? É, por aí. Você me acordou e disse que as dores haviam começado. Você pulou da cama. Pulei, eu caí da cama. Então eu fui dizendo a você todas as coisas que tinham que ser colocadas na sacola. Eu coloquei na sacola errada. Baralhei tudo. Você disse que é para trocar de sacola. E não trocar as sacolas, eu acabei amassando tudo. Tudo bem, querido. Era o nosso primeiro. As pessoas não sabem ao certo o que fazer quando é o primeiro. Nós sabíamos que era o primeiro, mas nós não sabíamos que era um menino, lembra? Como eu posso esquecer? Nós combinamos que seria como com os nossos pais, sem saber antes. Isso é verdade. Eu preparei todo o enxoval dele de azul, amarelo, nada de rosa. Você fez o ultrassom. Você não conseguiu ver nada mesmo? Não, Ele era menino. Não conseguiu ver o pingolim? se dava para ver alguma coisa, eu não vi. Você ficou. Eu não sabia bem na hora o que fazer. Se eu carregava você, o que eu fazia com você? Você ficou apavorado. Bem, quem não ficaria numa situação assim? Eu não fiquei. Você é você. E? Lembra? A gente tinha um Fusca 78. Lembra? Sim. Azul cheguei. Cheguei? Era um azul faz meia hora que eu tô aqui. Era um carrinho bom aquele, hein, Renata? Nunca nos deixou na mão, pelo menos. Você nos levou até o regional.
Largou a porta aberta, saiu correndo para o hospital para avisar que eu havia chegado. Você sempre precisa lembrar das minhas atrapalhadas, não é, Renan? Ah, mas é a verdade, não é? É verdade. Mas meio minuto depois, lá estava você. Eu nem tive que esperar muito. As enfermeiras vieram, te levaram lá para a enfermaria. Eu fiquei ali, no corredor, fiquei andando de um lado para o outro, esperando para ver quem é que o Senhor tinha trazido para nós naquele momento. Em determinado momento, eu confesso, fiquei preocupado com o que podia acontecer com você. Eu saí para fora do hospital, dava para um jardim bonito. Ali eu comecei a falar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Num determinado momento eu comecei a falar mais alto. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu rochedo, a minha fortaleza, eu nele confiarei. E quando eu olhei, algumas pessoas à minha volta me olhavam. Eu fiquei sem jeito, mas não parei. E dar-lhe-ei a abundância de dias, e sobre ele será a minha graça. Continuei, fui até o final. Exatamente às 4:30 da manhã, ele nasceu. Quando eu olhei para aquele rostinho, eu pensei que eu devia dar o seu nome a ele, pois eu queria que ele fosse igual a você. Bom, fiel, trabalhador e, acima de tudo, um cristão verdadeiro. Sério mesmo? Eu já te falei isso mais de 1000 vezes, mas você sempre pergunta. Mentira é pecado, hein? É um dos mandamentos, é? Vivian. Eu tinha pensado Vivian, caso fosse menino. Significado. Nós vimos o significado, lembra? Me lembro. Cheia de vida. Vivian significa cheia de vida. E é exatamente isso que a nossa filha é. Graças a Deus, Renan. Graças a Deus. Eu tinha pensado em Antônio, caso fosse menino. O nome do seu pai. Também pesquisei, significa valoroso. Quando a enfermeira trouxe aquele menino lindo, eu logo vi que era um menino. Cabeludo, os olhinhos fechados. Toda criança tem os olhinhos fechados quando acaba de nascer, bem. Eu sei. Que eu queria ver os olhos dele. Queria ver se ele tinha os olhos da mesma cor dos seus olhos. Eu olhei para ele, parecia que ele sorria para mim. Eu olhei para você. Eu ia dizer Antônio, mas você me olhou e falou primeiro. Carlos Júnior. Carlos Cardoso Júnior. Você me desmontou. Eu não tive como dizer não. Eu sabia que você iria gostar disso. Eu sabia que lá no fundo você queria mesmo que ele fosse Júnior. Não sei. Para mim, mais importante que o nome foi a alegria daquele momento.
Ele tinha tantos planos, não é? Sim, bem. Ele tinha certeza que dentro de um ano ele estaria na sede em São Paulo ou na sede geral da empresa lá na Irlanda. Ele estava procurando a escola de inglês. Ele tinha começado, lembra? É verdade. Eu me lembro. Mas de repente, do nada, aquele cansaço, dor no corpo, aquela dor de garganta, dificuldade para respirar, falta de ar. Longos 10 dias. Um sonho de 25 anos. Podia ser mais 50, 70, sei lá. Não era uma simples gripe. Não, não era. Não. Carlos, eu nunca te vi orar tanto. Era o que eu podia fazer. Era pedir, suplicar, implorar. Nós sabíamos que era uma doença grave, que afetava idosos, pessoas com doenças graves. Mas um menino cheio de vida, de saúde. Quando ele começou a reclamar do cansaço, eu entendi que era porque ele havia terminado a faculdade e já tinha começado a trabalhar em seguida. Achei que era um cansaço normal disso, só isso. E olha que ele não reclamava de nada. O meu menino, eu tinha que ter dado mais atenção. Nem febre ele tinha no começo. Quando me dei conta, a febre já passava de 39 graus. Fique em casa, era o que eles diziam. Fique em casa, só procure médico, hospital, se as coisas realmente ficarem ruins. Isso bem. Quando eu procurei, já. Isso bem. Quando eu notei, já era tarde demais. Por quê? Por quê, bem? Por que não fomos nós? Por que, bem? Não fui eu? Eu já vivi bastante, bem. Eu já vivi muito mesmo. Essa doença é traiçoeira. Ela pode afetar a qualquer um. Mas, no nosso caso, Clarice tem... Igual você sempre fez com a gente. Uma resposta para entender isso que aconteceu com a nossa família. E você encontrou, filha? E eu achei. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É verdade. Pai, assim como nós, outras famílias também estão tristes porque perderam alguém querido. Muitos perderam pai, mãe, vô, vó, irmão, enfim. Mas nós temos um consolo. Nós sabemos que o Júnior era um dos escolhidos, mãe.
E eu tenho certeza de que ele está agora com quem sempre amou nessa vida: Jesus. É verdade, filha. É verdade. Ele sempre foi um cristão fiel e falou de Jesus para muita gente. Vocês lembram de quando ele levou um advogado da empresa para conhecer a nossa igreja? Sim, filha. Eu lembro. É verdade. O homem foi com a família toda. Ele, a esposa, as 2 crianças. O Júnior falava de Jesus em qualquer lugar, em qualquer oportunidade que ele tinha. E eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu também resolvi ler a Bíblia toda. Verdade, filha? E onde que você está? Você quer mesmo saber, mãe? Claro, eu quero. Conta. Lucas 2. Exatamente o que nós vamos comemorar amanhã. Um anjo disse aos pastores: não temam, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Pai, você sabe por que eu resolvi ler a Bíblia? Por que, filha? Por causa do seu exemplo. Todos aqui em casa já leram a Bíblia toda e eu ainda não. E hoje em dia as pessoas perdem tanto tempo com tantas coisas. Tempo que daria para ler a Bíblia mais de uma vez por ano. Ler a Bíblia me fez um bem tremendo. Foram as palavras escritas nela que me deram consolo para aceitar a partida do meu irmão. Ninguém nessa vida me inspirou mais e me incentivou mais do que ele. Eu sei que ele deixou de comprar muita coisa para ele só para me ajudar com os livros da escola. Quando ele me via nervosa no nosso quarto estudando para alguma prova, ele me dizia: calma, maninha, um passo de cada vez. Você consegue. É, filha. É verdade. O seu irmão nos deixou muita saudade. Muito mais do que isso, mãe. O Júnior me mostrou que é possível ser jovem e ser cristão. Viver nesse mundo cheio de pecados e ilusões e não se corromper. Ele tinha muitos sonhos. E eu tenho certeza de que ele está agora conversando com quem transforma sonhos em realidade: Jesus. Por isso, parem de chorar. Natal é tempo de alegria. Se Jesus não tivesse nascido, aí é que não teríamos esperança alguma. Sua filha tem razão, Carlos. Jesus é a nossa esperança, é a nossa alegria, esperança de vida, esperança de alegria. A morte não é o nosso fim. E logo encontraremos o seu irmão, encontraremos o Júnior com o nosso Senhor. É verdade. É véspera de Natal. Vamos celebrar. Vamos lembrar. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, pranto, dor. Eis que tudo se passou e não mais existirá. Apocalipse